Hoje a gente lançou um desafio diferente pro Braulio, pro nosso Poesia com Rapadura. Toda semana ele escreve um texto referente a um dos temas. Em geral, um cordel. Hoje ele disse pra mim, Fátima, hoje eu não fiz cordel, não. Hoje fiz uma poesia mesmo, né? Pra gente apresentar. É um pensamento em forma de poesia. Vamos ouvir, então? Vamos lá, vamos pro nosso pensar. A nossa Poesia com Rapadura. Já tá lá preparado, Braulio. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos ver. Quando o tema foi divulgado ontem, as pessoas sabem, me acompanham nas redes sociais, sabem que toda sexta eu estou aqui, eu faço uma poesia sobre alguma das pautas do programa. E é incrível como eu já pude sentir esse preconceito, porque já houve comentário nas minhas fotos de pessoas dizendo: poeta, mas você não vai fazer poesia para defender esse tipo de gente. E eu já fiz poesia aqui para defender o nordestino, eu como nordestino, mas eu também fiz poesia para defender o povo negro, quando eu fiz um poema sobre a consciência negra. Eu não sou negro. Eu fiz um poema para defender as pessoas que sofrem preconceito por serem gordinhas. E eu não sou gordinho. Mas para defender as pessoas, você precisa ser alguém do bem. E isso eu sei que eu sou alguém do bem. E a minha poesia está aqui para defender as pessoas do bem. E foi por isso que eu escrevi esse poema, onde eu disse: será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade. De ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade. Seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente. Mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente, eu reforço: seja gente, urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender de qual lado a gente está. E o lado certo, meu povo, o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade. Afinal, da sua alma, do seu corpo e da sua identidade, é você, e só você, que possui autoridade. Lindo. Obrigada, Braulio. Acho que você disse por todos nós, né? A gente vai começar o programa falando de um assunto que preocupa muitas famílias. É saber por que algumas crianças não se identificam com o sexo em que nasceram. São meninos que se sentem meninas e meninas que se sentem meninos. O Dr. Sadé é coordenador do ambulatório de transtorno de identidade de gênero e orientação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Acho que a maior dificuldade no início deva ser o seguinte: entender o que está acontecendo, porque deve ser um sofrimento muito grande, tanto para a criança quanto, certamente, para a família, que não deve entender o que está se passando naquele momento. É muito complicado para a família, porque eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que na maternidade não tenha uma expectativa. Ou o filho vai ser menino ou vai ser menina, e aquela comemoração. Então, quando uma criança de 3, 4 anos de idade começa a vivenciar ou afirmar que não é um menino, né, não tem aquele sexo biológico como definidor, ou o contrário, é muito sofrimento. E os pais começam a se perguntar: o que eu fiz de errado? Ou será que eu incentivei quando dei aquele brinquedinho? Então, uma das primeiras etapas é facilitar para esses pais, para essa família, entender que assim, não tem nada de errado. Isso é uma coisa que pertence àquela criança, tem uma base biológica,
e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento ao longo dessa infância. O senhor falou até que ela chegar na diz puberdade. isso, né? Que ela verbaliza isso. E verbaliza, assim, existem casos de que a criança verbaliza muito cedo, de que ela não é um menino ou que ela não é uma menina? A gente tem no ambulatório crianças de 3, 4 anos de idade, tem a criança paradigmática, né? O símbolo do ambulatório, que ela chegou, nasceu um menino, e com 4 anos de idade era um menino disfórico, deprimido, irritado, violento, porque se dizia uma menina, tinha um nome de menina que escolheu, sofria muito nas questões sociais, na escola, na família, e hoje tem 10 anos, é uma menina, vive como menina, e a gente está aguardando a entrada da puberdade para poder definir, junto com a endócrino pediatra, a família, como é que vai ser esse desenvolvimento biológico daqui para frente. Quero deixar, a gente sabe que esse é um assunto com muito pouca informação, fala-se muito pouco sobre isso, essa é a segunda vez que a gente trata desse assunto aqui no programa e surgem muitas dúvidas, então se vocês tiverem qualquer questão, por favor, pessoal que tiver alguma dúvida e quiser tirar, eu acho que é uma oportunidade boa da gente entender. A gente estava com as borboletas no nosso telão, porque as borboletas são o símbolo, né, dessa campanha de aceitação e de respeito à criança e a qualquer tipo de transgênero, mas a gente resolveu hoje focar exatamente na criança, porque é onde, na verdade, começa muitas vezes o sofrimento, né? Porque se ela não é aceita, começa ali um drama muito grande. Eu confesso que eu sou super leigo no assunto, mas o que eu sei, que eu acho é que a fase mais espontânea que a gente tem na vida é a infância, né? Então acho que é justamente nesse momento que as coisas aparecem sem interferência de nada dos pais, da sociedade. Então eu acho que deve ser muito legal, porque você, na verdade, quando você está um adulto meio perdido, você acaba voltando para a infância para tentar resgatar a sua própria essência, né? Então, começando na infância alguma coisa que vai progredir, eu acho que tem tudo a ver. Uhum. E eu acho importante também falar que, assim, com a criança a gente não faz intervenção nenhuma. Ninguém vai dar hormônio, ninguém vai operar a criança. Não é esse o foco. É deixar essa criança desenvolver quem ela é, sem tantas restrições. Lá no ambulatório a gente usa um chavão, assim, brinquedo não tem sexo. Brinquedo é brinquedo, as crianças podem brincar. Até para poder observar, né? Exatamente. E acompanhar esse desenvolvimento, auxiliar essa família, orientar a família, as questões das escolas, que são, às vezes, é bem complicado, como é que lida, pode usar o banheiro feminino, pode usar o banheiro masculino. E o que a gente percebe é que as crianças não têm o preconceito. Elas revelam o preconceito que os pais têm ou que em casa têm, e aí elas passam a vivenciar isso. Uhum. Então é um fenômeno muito interessante, porque parte da criança tem essa base biológica, mas esse contexto social vai determinando a vida que essa criança pode ter. Desde quando, para você, você percebia que tinha algo diferente na sua filha? Quer dizer, que inicialmente nascido como menino. Aos 3, 4 anos. Percebia a preferência por roupas e brinquedos femininos. Uhum. Mas eu achava que ia ser gay. Você já achava ali só por conta disso que seria uma criança que seria gay. Sim. Vamos ver como é que foi a historinha dela primeiro. Quando eu nasci, meu nome era de menino, mas eu não gostava muito. Eu odiava. Quando eu era bem pequena, eu usava as maquiagens da minha mãe, mas ninguém podia saber disso. Um dia ela descobriu. Mas meu pai não podia saber, ele não ia gostar. Quando não tinha ninguém em casa, eu pegava as roupas da minha mãe e brincava de desfile no corredor. Eu gostava de ir no trabalho da minha mãe porque eu brincava de boneca com a filha da patroa. Aí a patroa da minha mãe falou com o pessoal do HC. Aí eles me chamaram, fizeram entrevista e me aceitaram lá. Agora eu tenho um nome de menina. Na escola eu sou menina, brinco com as minhas amigas e é bem legal. Quando eu crescer, acho que eu vou ser uma mulher muito bonita. Eu queria ser jornalista. Alexandra, essa é uma história que você já conhece muito. E por que você se emocionou tanto ao ouvir? Eu acho que eu demorei demais para descobrir o sofrimento que ela sentia de ter que viver como menino, se vestir como menino. Uhum. E apesar de eu deixar brincar com as maquiagens, não percebi o sofrimento que ela vivia dentro de casa e na escola. Uhum. E como é que isso, em que momento você começou a perceber que a coisa era muito séria e que estava tornando a sua filha muito infeliz? Não tinha amigos. Não tinha amigos, não interagia, não saía de casa, era uma criança agressiva. Se machucava
E começou, eu não sou um menino, eu não sou um menino, eu não quero ser um menino. E eu não entendia. E foi quando a gente chegou no HC que as coisas ficaram mais claras, tanto para mim quanto para ela. E de lá para cá é outra criança, assim, é uma criança feliz, é uma criança que tem amigos, é uma criança que interage, que era uma coisa que não existia antes. Nessa nova escola, ela já assumiu a identidade Ela chegou de como menina. Isabela. Já chegou como Isabela. E aí foi muito mais fácil para ela. Bem mais tranquilo. Aham. Que assim, vai com roupa de menina, uniforme de menina, então a vida ficou mais fácil para ela. Aham. Doutor, é bonito ela ver essa emoção, mas, e outro lado, ela disse assim, uma frase ali, eu pensei que ele seria gay. Há uma confusão muito grande entre a identidade de gênero, ou seja, a identidade que você nasceu, e a orientação que você vai ter depois, né? Sim. Uma coisa é você se definir como homem ou mulher. Outra coisa é quem você elege para uma atividade sexual. Então, a identidade de gênero, ela se refere ao ser homem ou mulher. Gênero, como diz a língua portuguesa, é masculino ou feminino. Eu posso ser um homem feminino, um homem masculino, uma mulher masculina, uma mulher feminina. E a sexualidade, a orientação sexual, diz respeito com quem eu quero exercer a minha sexualidade. Eu posso ser um homem que elejo um homem, elejo uma mulher, elejo os dois, elejo tudo, que agora o termo pansexual, né, está entrando como uma das orientações. Ou nenhum, não elejo ninguém, eu sou assexuado. Agora, a história da Isabela é muito bonita, e principalmente a história da Alexandra. A evolução dela, o sofrimento de ter diminuído, e para a gente é muito interessante vê-la hoje aqui bancando a Isabela. E foi uma dificuldade para ela no grupo de pais, e hoje, e assim, uma coisa importante, a Isabela é uma criança que já tem 10, 11 anos de idade. Ela não tem 3, 4 anos. Então, ela poder viver como menina e evidenciar isso e usufruir disso é diferente de uma criança muito pequena, que ainda vive num universo de fantasia. Desculpa, Fátima, identificou com 3 anos. 3 anos, ela. Mas só foi realizar, desculpa que eu não entendo mesmo, quando que ela começou a ser tratada assim, como... vai num crescendo. Aí depende dos pais. Se autorizam, se não autorizam, se permitem, É se não toda uma permitem. decisão familiar que vai Uma sendo tomada, decisão, médicos e família juntos, né? E a criança. E a criança. Porque tem crianças pequenas que ficam transitando. Hoje eu sou menino, amanhã eu sou menina. E aí vai se definindo e vai. Nosso papel não é dizer para ninguém, você vai ser menino, você vai ser menina. A gente não decide nada. A criança vai mostrando para os pais e para a equipe como um todo quem ela é. A gente só respeita isso. E muitas crianças não têm essa questão. Tem a maioria não tem essa questão, mas as que têm, né, Mariana? E a gente vê o sofrimento que ainda hoje tocá-la tão fortemente, né? Eu fiquei bastante emocionada também, porque quando eu soube qual era o tema, eu vim pensando bastante, eu pensei que acho que o mais importante é tirar essa culpa dos pais. Né? É tirar essa ideia de que alguma coisa aconteceu errado, ou eu incentivei, ou eu fiz. Não! O mais importante você fez, que foi identificar, que foi levar, que é acompanhar e que é bancar a sua filha, né? Então, a gente tem que tirar, porque a gente, sei lá, eu não tenho filhos, mas tenho um sobrinho. Acho que as pessoas, quando têm filhos, têm esses projetos, né? Os projetos, que é como se você comprasse um produto. Ele vai funcionar assim. Isso em relação a tudo, e a né? tudo, né? A absolutamente tudo. A orientação sexual, a profissão, a tudo. O que vai ser na sociedade. Eu comprei ele vai funcionar assim. Não, ele não vai funcionar do jeito que você quer. Ele vai funcionar do jeito que ele é. E aí você observar isso e você... a máxima de tudo, né? Acho que isso é uma das provas de amor mais fortes que tem, assim. Você... Oi, doutor, uma coisa que, assim, os pais sofrem muito também pelo entorno, pelo social. Isso. Porque as pessoas culpam muito os pais. Você incentivou, não incentivou? Faltou você fazer isso, faltou... Você tentou isso, né? Exatamente. E não é uma questão que dependa especificamente do pai fazer isso, o pai fazer aquilo. Às vezes a gente orienta, um pai que é mais omisso, participar com aquele filho, mostrar que o universo masculino pode ser interessante, ou o contrário, o universo feminino pode ser muito bonito, muito legal, mas assim, é a criança que vai se definir. Não são os pais, não é a sociedade, não somos nós que vamos dizer, você tem que ser isso. Porque o que ela disse, uma criança agressiva, triste, deprimida, que adulto seria ele, né? E que no frigir dos ovos, a maior dor possível seria fazer essa criança viver longe da sua própria essência, né? Acho que não teria dor maior
do que alguém que vive longe da sua própria realidade, do que da sua essência. Ou para viver a sua essência, tem que ficar longe da sua família, por exemplo.